Esta literatura, como seu nome sugere, é aquela escrita pela comunidade latino-americana, pelos falantes nativos de espanhol, português e francês dos países da América Latina, que é a combinação da América Central com a América do Sul. Fundadas no século XIX, elas têm como instância de distinção o seu passado colonial. De tal maneira, a produção literária colonial é considerada fundadora nas suas relações entre diferentes matrizes culturais, indígenas, africanas e europeias. Porém, não é considerada no conjunto da literatura da América Latina por não haver na sua estrutura a preocupação com a distinção de identidades produzidas pela emancipação política dessa América. A literatura latino-americana se divide em períodos marcados por importantes eventos e movimentos históricos na América do Sul. Se dividem em quatro tipos de literaturas: literatura de conquista, de rebelião, os movimentos do século XIX e o século XX. Marcada pela conquista e a exploração da América Latina, a literatura de conquista foi contada por cartas, crônicas, histórias, dicionários, peças religiosas e poemas épicos, cujos textos se tornaram documentos históricos. A poesia era a forma mais popular de literatura durante esse período. A freira mexicana Sor Juana Inés de la Cruz foi uma poeta que se destacou no mundo colonial no fim do século XVII. Seus belos poemas no estilo barroco ficaram famosos pelo grande apelo emocional. Eles estão entre as maiores obras da literatura latino-americana. Época marcada pela Revolução das Colônicas da América do Sul em meados de 1830. A maioria das colônias da América Latina já eram países livres. A literatura dessa época reflete o espírito de rebelião e independência. A Revolução encontrou uma expressão popular em baladas e versos heróicos. As obras de José Joaquim de Olmedo, do Equador, são um belo exemplo de poesia heróica. Diversos líderes rebeldes também eram escritores, incluindo o mexicano José Joaquim Fernández de Lizardi. Sua obra El Periquito Sarmiento, de 1816, é considerado o primeiro romance latino-americano. No século XIX, houve três grandes movimentos literários na América Latina: romantismo, realismo e modernismo. O romantismo foi um movimento de origem europeia que focava a importância da natureza e as suas emoções. Os primeiros autores românticos famosos da América Latina surgiram na Argentina. Seu líder era Esteban Echeverría, cujo livro La Cautiva combina temas e paisagens nativos com novas formas de verso livre. Esses escritores também ressaltavam os temas nacionais. Como resultado, surgiu a literatura gaúcha, que celebrava a cultura dos gaúchos da Argentina e do Uruguai. Talvez a mais famosa peça da literatura gaúcha seja O Gaúcho Martín Fierro, do poeta argentino José Hernández. O realismo teve o seu início por volta de 1870 e mudou os romances latino-americanos. Eles começaram a tratar de problemas sociais, econômicos e também tratavam de temas considerados polêmicos, como a loucura, o racismo e a violência. Assim como nas outras partes do mundo, o romantismo na América Latina deu lugar ao realismo e ao naturalismo. Esteban Echeverría, escritor e político liberal de tendência romântica, escreveu o conto O Matadouro, que descreve uma cena brutal de tortura e assassinato nos matadouros de gado de Buenos Aires. É de um estilo realista infrequente na época e é considerado por muitos críticos um dos fundadores do realismo na Argentina. Outro movimento literário que ganhou popularidade na América Latina foi o modernismo. Os escritores modernistas criaram seus próprios mundos e experimentaram com formas poéticas antigas e novas. Eles normalmente expressavam sentimentos de tristeza e desespero. A figura mais representativa do movimento e um dos maiores poetas em língua espanhola foi Rubem Dario,
de Nicarágua. Suas obras mais famosas incluem Azul e Prosas Profanas. O início do século XX trouxe mudanças significativas para a literatura latino-americana. O horror da Revolução Mexicana repercutiu em outros países da América Latina. Além disso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Grande Depressão da década de 30 e a Guerra Civil Espanhola levaram muitos escritores latinos-americanos a voltar sua atenção para os problemas de outras partes do mundo. Alguns escritores modernistas adotaram estilos mais tradicionais para tratar desses temas. Enquanto isso, muitos poetas mais jovens continuaram a explorar estilos dentro do modernismo. Entre eles estava um grupo de mulheres que escreviam sobre questões tão diversas quanto o amor e o protesto social. Esse grupo incluía as uruguaias Delmira Augustini e Juana de Ibarporou, bem como a chilena Gabriela Mistral, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 1945. No século XX, surgiu também um movimento conhecido como literatura afro-cubana. Nicolas Guilhem, Emílio Balagas e Luiz Pales Matos foram alguns de seus principais autores. Na segunda metade do século XX, a literatura da América Latina viveu um período extremamente criativo que marcou o início de uma nova era. Muitos autores desse período escreveram sobre temas como isolamento, solidão e a busca pela identidade. Autores como Ciro Alegria, do Peru, e Jorge Icaza, do Equador, ficaram conhecidos por escrever sobre as difíceis condições de vida dos indígenas em seus respectivos países. O autor argentino Jorge Luis Borges ganhou relevância graças à sua escrita extremamente imaginativa e muitas vezes irônica. Ele é conhecido mundialmente por seus contos que combinam mito, fantasia e simbolismo. Borges é considerado por alguns críticos o precursor do movimento chamado realismo mágico, que se caracteriza pela inclusão de elementos fantásticos na ficção. Uma grande curiosidade da literatura latino-americana é que o primeiro prêmio Nobel de Literatura concedido a alguém da América Latina foi destinado para uma mulher, a chilena Lucina Goudou Alcayaga, conhecida pelo pseudônimo de Gabriela Mistral no ano de 1945. A obra mais conhecida da autora é Sonetos de la Muerte, marcada pelo impacto da dolorosa experiência do suicídio de seu noivo. Outro lado curioso é que o polêmico Prêmio Nobel de Literatura, criado em 1901 é criticado por não contemplar vários escritores importantes, só referindo 4 outros latinos-americanos, além de Mistral. O guatemalteco Miguel Ángel Asturias, o também chileno Pablo Neruda, o colombiano Gabriel García Márquez e o mexicano Octavio Paz. Contexto histórico-social em que aparece a literatura da América Latina no século XIX. A literatura da América Latina no século XIX, primeiramente, está inserida no contexto social e político das dependências políticas do continente, principalmente entre as décadas de 1810 e 1820, com exceção de Cuba, país emancipado da colonização espanhola apenas em 1898. As letras latino-americanas tocaram influências com o pensamento político da emancipação, principalmente a relação com as ideias das lideranças dos movimentos independentistas, como o Simão Bolívar, que foi um político revolucionário sul-americano, e a ideia de união continental foi encontrada na Carta da Jamaica de José de San Martín sobre uma união americana. Pode-se dizer que a literatura do continente no período de 1790 a 1830 teve como principal preocupação a representação dos ideais revolucionários de liberdade e independência. Após a conclusão dos processos de emancipação, a formação dos Estados-nação teve um papel privilegiado nas influências sobre a literatura latino-americana.
Mesmo com as características anteriormente ressaltadas que distinguem a originalidade da produção cultural americana, inclusive o seu caráter internacionalista, os nacionalismos construídos na América são fundamentais para compreendermos a literatura oitocentista. Os países latino-americanos no século XIX passaram por diversas guerras civis após as independências, formadas na oposição entre grupos políticos, entre parênteses, com exceção do Brasil imperial e do Chile, fecha parênteses. Fenômenos como o caudilismo, lideranças militares organizadas, principalmente no meio rural, contra as autoridades estabelecidas nas repúblicas em formação na América do Sul, e a formação de estados de formação oligárquico-dependente. A literatura da América Latina nasceu com uma forte vinculação dos seus escritores com a atividade jornalística, além do legado das independências, que proporcionou às suas peculiaridades de vinculação à vida pública e à ação política dos escritores latino-americanos. A literatura do século XX na América Latina, diferentemente do século anterior, o XIX, foi marcada por várias dinâmicas internas e externas, sociais, políticas, culturais e econômicas do continente, além de processos e fatos históricos como a consolidação e o fim do Estado oligárquico ou da dominação oligárquica na América, as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as ditaduras militares ou ditaduras de segurança nacional entre as décadas de 1960 e 1990 e as redemocratizações conservadoras dos anos 1980 até o presente. A literatura do século XX na América Latina foi marcada por elaborações a partir das vanguardas europeias. Essa transformação ou modernização literária tem o nome do modernismo na literatura brasileira, e o seu congênere na literatura hispano-americana chama-se de vanguardismo. Uma diferença significativa em relação à arte de vanguarda na Europa foi o movimento de liberação da estrutura narrativa em relação a modelos narrativos anteriores, principalmente na poesia que será abordada mais adiante. Os temas tomados por essa literatura foram diversos, transitando entre um intencionalismo progressivamente menos reverente ou um cosmopolitismo e um pensamento de resgate e afirmação de identidades latino-americanas. A prosa latino-americana do século XX é bastante extensa e variada de acordo com os contextos políticos e culturais do continente, desde as questões de identidades nacionais postas de forma abrangente e transculturada, passando por questões sociais para além da identidade nacional, como a questão indígena, pela tensão entre os vanguardismo, modernismo e o regionalismo, e muitas outras temáticas possíveis. A produção literária de caráter mais cosmopolita teve primeiramente mais influenciais dos autores europeus em um primeiro momento e foram se diluindo ao longo do século. A poesia da América Latina no século XX passou a ter maior importância do que no século XIX, passando inclusive a ter uma abrangência maior que a própria prosa devido ao seu caráter mais fragmentário e de comunicação mais rápida que os romances. Obras de referências e importâncias inquestionáveis que servirão a muitos propósitos diferentes, inclusive a produção de identidades nacionais, principalmente. No início do século XXI, novas gerações de autores em todos os gêneros continuam a enriquecer a literatura latino-americana. E vamos esperar que em nosso século tenhamos muito mais marcos do que os outros para continuarmos a enriquecer a nossa cultura latino-americana.